Palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versos 17 a 29. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versos 17 a 29. Acompanhe com os olhos, ouvidos e coração a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz através da explicação deste texto. Ajuda-nos a contemplá-lo, Senhor, para que saibamos o que o Senhor deseja de cada um de nós. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Um pequeno rascunho, bem pequeno, antes de começar o sermão. Aqui está um texto desses textos difíceis, que se você marcasse com lápis de cor as repetições para você perceber o foco, não ia ser fácil. Você poderia ter aqui, esse texto é sobre o quê? Sobre cobiça? Sobre o mau casamento? Sobre opressão? Mas se você olhar com carinho o texto, você vai perceber que a divisão ela é bem clarinha assim. Você tem os versos 17 a 19, o juízo anunciado. Você tem uma pergunta de Acabe: quem é o inimigo? Parece que ele não sabe, ele achava que era Elias. E depois você tem o juízo declarado, aí tem um comentário do narrador, no verso 25 e 26, e depois a reação ao juízo. Então é tudo sobre um juízo de Deus contra Acabe. E aí é muito interessante a pergunta que é feita quando Elias se encontra com Acabe. Da outra vez, ele achava que ele era o perturbador. E aí Elias responde dizendo que ele é quem estava perturbando Israel. A pergunta aqui é: já me achaste, inimigo meu? E aí ele não nega que haja inimizade aqui. E não entra no assunto, o que chama a nossa atenção para a pergunta. Porque parece que Acabe não sabia quem era seu inimigo. Não era o profeta, ele falava em nome de Deus.
E por isso então que virou o título do sermão. Quem é seu inimigo? Então, porque o assunto é sobre juízo de alguém, no caso Deus, contra Acabe. E Acabe parece que não sabia quem era o seu inimigo. Se você for embora agora, acabou o sermão, era só isso mesmo. Então, lembre-se apenas que os registros do livro de Reis são as razões pelas quais Deus puniu o seu povo, enviando-os para o exílio. No texto de hoje, o povo de Deus não sabe quem é seu real inimigo, quando eles abandonam a aliança com Deus. Então, esse é o rascunhão. E é por isso que o sermão vai ser o que vai ser. Tá bom? Mas, se você tiver alguma coisa, mal-estar estomacal e tudo, é isso aí. Então, vamos começar o sermão. É muito difícil discernir quem é nosso real inimigo. Muito difícil. Muitos casais pensam que o inimigo é o seu cônjuge. Em lugar de pensar que um vai ajudar o outro, parece que é sempre está se opondo, está indo contra você. Você vai contra tudo que eu digo. Essa é uma fala tipicamente masculina. Aí fala assim, que história é essa? Você está achando que eu sou sua inimiga? É muito difícil saber onde é que está o inimigo. E quando o cônjuge pensa que é o outro, na verdade eles se casaram para apoiar e modelar um ao outro. Motoristas pensam que é o outro motorista, quando na verdade pode ser o GDF, ou a cidade, ou o estado responsável pela rodovia. Às vezes as pessoas não dão passagem porque a faixa da direita está muito esburacada. Vai estragar o seu carro, rapidão. Então todo mundo fica andando na mesma faixa. Não é má vontade. Em vez de reclamar com o motorista, reclama com o GDF, ou com a cidade, o estado, sei lá, onde é que você mora. Funcionários pensam que seus inimigos são seus colegas, quando na verdade, às vezes, é a empresa que é confusa, desorganizada e até injusta ao aplicar o plano de carreira. Às vezes você fica achando que é um contra o outro, quando na verdade você tem uma empresa injusta. Muitos pensam que o inimigo é o açúcar. Outros pensam que o inimigo é o sal. Carboidrato, sempre aí nas paradas de sucesso. Ou a gordura, quando na verdade pode ser o seu coração cheio de cobiça e gula. Às vezes a culpa não é nada disso. É só você, guloso, gulosa, que não sabe a hora de parar. Você, às vezes, é seu próprio inimigo. Adão e Eva deram ouvidos ao inimigo, acreditando que ele tinha uma proposta melhor do que a de Deus. Jesus Cristo deixou claro que os cristãos vão enfrentar muitos inimigos por causa da fé que eles depositam nele. Tem um livro muito interessante do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, altamente recomendado. O livro é o registro das cartas trocadas entre um tentador sênior e o seu protegido. O tentador sênior tenta explicar a grande disputa entre o inimigo e o pai de todos os tentadores, Satanás. Aí você fala, peraí, o inimigo? Sim. Como é a carta do diabo ao seu aprendiz? Então, o inimigo é Deus. Você tem que ficar lembrando o tempo todo, na leitura, que o inimigo para eles é Deus. Às vezes as coisas ficam confusas, discernir onde está a inimizade. Hoje o nosso texto nos ajuda a entender quem é o real inimigo e qual a reação apropriada a ele. Então, bora lá, porque nós vamos agora falar sobre isso. Quem é o seu real inimigo? Aqui estamos, meio cansativo isso, mas com Acabe ainda. Isso não acaba, né? Essa é bem horrível. Mas ainda estamos aqui com Acabe. Parece que, nesse caso, o crime perfeito foi cometido. A máquina de Samaria atropelou o cidadão comum de Jezreel. Jezreel é um vale. Se você for para o Google Maps e procurar Monte Carmelo, procura primeiro Monte Carmelo, que está perto do litoral. Aí do Monte Carmelo até chegar descendo numa diagonal perto do Mar da Galileia, já no Rio Jordão ainda,
Aquela decidona ali é o vale de Jezreel. E tinha um cidadão comum ali, Nabote. A máquina de Samaria atropelou Nabote. Documentos forjados, testemunhas compradas, julgamento parcial. Gente, show, hein? Eles conseguiram de novo. Vocês já perceberam uma coisa? Tanto faz se é república ou monarquia. Governantes podem ser inimigos do povo, como foram inimigos de Nabote. Eles possuem uma máquina poderosa nas mãos, que os habilita a dilapidar empresas para o seu próprio interesse, gastam ineficazmente, palavra difícil, organizam um desmonte planejado da educação e do exército. Por séculos tem sido assim. E é claro que eles fazem isso porque nenhum governante parecido com Acabe deseja que as pessoas sejam instruídas na lei do Senhor Deus, ou que sonhe em permitir que haja um exército que possa se voltar contra o governante. Isso é antigo. Tudo que cheirar a algo que espelhe o Criador, como ordem e estrutura, governos parasitas que servem a outros deuses, eles precisam desmontar. Apareceu algo organizado com ordem e estrutura, precisamos desmontar isso. Um dos resultados do culto a outros deuses é que os governantes e o povo sofrem com um tipo de vírus para o qual há apenas uma vacina que está disponível, mas não lançam mão dela. O sintoma mais comum que acomete a todos, povo e liderança, é o delírio de grandeza. Querem se dar bem magicamente, mas não querem trabalhar. Eu quero o terreno de Nabote, eu não quero me esforçar para isso. É um parasita que consome tudo o que os outros produzem de bom. Outro sintoma é a percepção das pessoas, a percepção das pessoas ela fica alterada e elas passam a cultuar seus líderes, que na verdade são inimigos do povo. Jezabel era idolatrada. Ela instruiu Acabe e o povo em política, em economia, relações internacionais, em tudo ela estava presente. E no nosso texto lá estava Acabe, olhando a vinha, sem nem perguntar ou querer saber como Nabote morreu. E como aquele terreno viria a ser seu, ou veio a ser seu. Algo que eu acredito que foi resolvido na prefeitura, falando com as pessoas certas. Lá está ele diante do seu sonho, vagando por seu novo vinhedo. Ele já fica imaginando, vou pedir para alguém já colocar uma placa aqui, propriedade particular. Agora é meu. E então, ou eu diria como nos desenhos antigos, enquanto isso, perto dali, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, dispõe-te, ao verso 17 e 18, dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. É muito interessante porque nem Elias sabia disso. O Deus a quem nós servimos, ele não precisa de olheiros, de dedos duros, de vigias, de monitoramento da sua correspondência ou da vigilância das suas postagens online. Deus é o Deus onisciente que tudo vê. Embora a gente saiba disso, muitas vezes a gente não quer acreditar nisso porque nós vemos tanta coisa errada e nada ser feito, que a gente acaba concluindo que ninguém responsável está cuidando dessas coisas. Acho que Deus não está vendo. Não é possível com o, né? Não é possível. Será que Deus não está vendo? Pois bem, a voz de Deus está acima de reis e rainhas, acima de qualquer governante. E o anúncio da palavra de Deus com Elias, ou como está sendo feito hoje aqui nessa noite, semeadores, reafirma que ninguém, absolutamente ninguém está
fora do escrutínio e do julgamento da palavra de Deus. Ele é o Deus que tudo vê. Ninguém, qualquer que seja a sua posição ou cargo, mesmo aqui em Brasília, pode se mexer para além dos limites da jurisdição dada por Deus. Tudo o que acontece é diante de Deus. Aí você pensa assim, mas agora só piorou. Porque se tudo sempre é diante de Deus, eu não estou gostando desse negócio. Ele não vai fazer nada? Vai ficar desse jeito? A maioria das coisas que eu conheço que dão errado é isso? É tudo diante dele? Sim, tudo diante dele. É por isso que essa passagem, eu acredito que ela foi desenhada para o nosso consolo. Quanta gente como Nabote é empurrada e esmagada ao longo da história. E o Deus onisciente faz a sua voz ser ouvida por meio do profeta. Deus está atento. Só que você olha e fala, caramba, mas tudo foi feito para ser um trabalho limpo, e parece que foi. As cartas de Jezabel com o selo do rei. O povo da administração pública devidamente ameaçado e refém de seus cargos. A imprensa não deixou que saísse nos jornais. Enfim, uma operação maligna de sucesso. O profeta só ficou sabendo porque Deus o chamou, contando que Nabote morreu como uma vítima indefesa. Mas ele é o Deus que vê gente oprimida. Claro, se você for parecido comigo, ou se você for pelo menos humano, um pouquinho, às vezes a gente é meio desumano, né? Talvez você não veja o consolo nessa passagem, mas só desfrute desse sentimento de indignação. E o natural questionamento que costuma se fazer a Deus. Deus, por que o Senhor não interveio para evitar o horror de Nabote? E de tantos outros horrores? Eu sei que o profeta trouxe uma palavra de julgamento contra Acabe, mas nessa hora Nabote já está morto. Deus, o Senhor é justo e detesta a injustiça. Por que em tantos casos a justiça chega tarde? E quando a gente entra nessa estrada de porquês, é um caminho que não tem fim. Isso é igual estourar plástico bolha. Você fica só ali na fissura, estourando o próximo e o próximo. Ou comendo castanha. Já viu? Você começa a comer castanha, era para ser só umas 5, máximo. Você acaba com um pacote. Castanha é um negócio medonho. Porque é bom. Mas você devia parar antes. A gente não para com os porquês. Por que Deus preservou o bebê Moisés da matança promovida pelo faraó? E numerosos outros bebês não foram salvos. Por que o bebê Jesus foi poupado das loucuras de Herodes e diversos outros bebês foram mortos? Parece aquele cineasta que vai lançar um filme agora daquelas famílias que tiveram os bebês mortos. Aí o foco não é mais Jesus, esquece. Mas a loucura que é você pensar na religião e o quanto que ela traz tristeza para nós. Acho que eu faria um filme assim. É tudo muito louco. Até mesmo o precursor do Messias, ele recebeu um tratamento de Nabote para pior, sendo preso e decapitado. Já outros discípulos de Jesus, eles foram presos, é verdade, mas foram libertos. Deus, eu não entendo isso. Por que Deus faz assim e às vezes fica de braços cruzados e não nos ajuda? Eu gostaria muito que essa pergunta incomodasse você ao ler esse trecho de Reis no capítulo 21. Porque nós também começamos a olhar e achar que Deus tem alguma preferência por Acabe. Não é possível. Essa dedicação toda para um traste. Ou então é que nem o pessoal anda dizendo por aí. Ninguém mexe com Acabe porque é o homem, né? Ele tem contato com alguém lá de cima. A gente sempre achando que tem uma conspiração aí. No entanto, a narrativa continua mostrando como que Deus está no encalço de Acabe e como ele é o defensor de Nabote.
É como o comentarista Dale Ralph escreveu: o episódio de Nabote não é garantia de imunidade, apenas de justiça. Nós não estamos imunes aos problemas desse mundo, mas nos é garantida a justiça. Deus intervirá para trazer justiça ao seu povo injustiçado. Então, a gente não deve permitir que as nossas dúvidas sobre qual é o melhor momento da justiça de Deus acontecer apague o conforto oferecido pelo texto. Eu acho tão interessante porque acho que está sempre na ponta da língua de muita gente, porque isso é reforçado para a gente. Jornais e revistas sempre contando para vocês quem são os bilionários. Eu não sei muito bem para que eu quero saber disso, exceto para minha tristeza pessoal. São cifras assim que você fala assim: rapaz, eu não consigo dar conta de 3 dígitos. E eu fico lendo esses números aqui que eu não sei nem o que é essa cifra. Alguém tem nota de 200? Tem? Existe, deve existir, que nem o Acre, não é? Existe. Mas para mim, sempre que eu ouço essas histórias dos bilionários, ou então dos extremamente ricos, eu posso errar e ser trilionário, né? Os extremamente ricos. Quando eu ouço essas histórias, eu fico pensando assim: uai, a conta parece ser simples, ou pelo menos assim as coisas são pendulares, né? Se tem alguém extremamente rico, deve ter alguém extremamente pobre. E não parece que na mesma proporção, né? Existem uns 100 extremamente ricos, então deve ser só uns 100 extremamente pobres. Essa conta parece que não é assim também. Então, existem, por outro lado, os extremamente pobres. Quanta gente cresce em ambientes desfavoráveis, em meio a grupos atrasados e oprimidos, gente sistematicamente explorada e tratada com desprezo. Injustiça e violência são um binômio bem conhecido. Não sem razão. Muitos crescem com desejo sincero de sair dessa posição de submissão, humilhação, com o propósito de virar o jogo contra aqueles que oprimem. Gente, eu realmente consigo entender. Porque pessoas abraçam ideais revolucionários. Eu consigo entender. Eu consigo entender porque alguém escolhe ser marxista. Eu consigo entender. Porque algumas dessas pessoas que abraçam esses ideais, dessas pessoas oprimidas, o que elas fazem com dedicação e esforço é alcançar qualificações necessárias para obter um tipo de poder e virar a mesa. Acreditam que uma vez no poder, terão os meios para fazer algo em nome da justiça. Quem sabe se tornarem até os vingadores? Já viram isso nos filmes? Os vingadores são pessoas com certos tipos de poderes. Se tão somente nós colocarmos esses poderes juntos, é patético. É anticlímax. Porque a justiça nunca se estabelece. Além do mais, quando as pessoas então falam: vou sair desse estado de humilhação, vou virar a mesa, vou adquirir um certo tipo de poder, e então eu sou como os porcos de uma certa literatura, que tomam o poder e passam a tomar o uísque, como os opressores faziam, e a oprimir os seus pares. Sabe de uma coisa? É por isso que eu amo essa história de Nabote, de Acabe, de Jezabel. Ela é tão realista. Tudo gira ao redor de ganância por terra, abuso de poder, corrupção de tribunais e violência. Violência contra os pobres. Coisas que estamos tristemente familiarizados. E veja só, é bom ler que Deus ficou do lado de Nabote, acusou Acabe e Jezabel e se vingou deles. Sabe, isso aqui não é historinha de John Wick, bandido se vingando de bandido, e ao final nenhuma justiça sendo feita. Se você não sabe quem é John Wick, esquece. É só assim, às vezes as pessoas estão lutando umas contra as outras, mas só bandidagem. Justiça mesmo, nada. Aqui, na nossa história, está um Deus justo,
que identificou os verdadeiros vilões e que tomou medidas reais contra eles. Isso não deveria nos encher de alegria e de esperança, porque o Deus de Nabote é o Deus amigo, verdadeiro consolo para uma igreja frágil num mundo assombrado. Mas eu dou a mão à palmatória. Eu sei que há muita gente que não gosta do final do nosso texto. E sabe por quê? Porque Deus exerce misericórdia enquanto impõe sua justiça. E tem hora que isso é muito irritante. Eu só quero chegar em Nínive e falar assim: vai todo mundo morrer. E vê-los todos mortos em seguida. Sabe, evangelho, coisa pastoral. Aí vem Deus, a pessoa se arrepende e Ele perdoa. Isso é muito irritante. Olha o quanto que a gente se afasta da graça, né? A gente deve talvez achar que com a gente foi diferente. A gente não era tão mal assim. Por isso que esse final é meio doído. Depois de ouvir o que o profeta disse que Deus faria à sua casa, Acabe rasga suas vestes, jejua e passa a andar cabisbaixo. Isso surpreende você? A mim, não. Eu diria assim, cara, já visitei cadeia, todo condenado assume essa postura, talvez esperando que a pena diminua. Não acredito em Acabe, não. Não acredito em Acabe. Mas aí, droga, você lê o texto. Quem falou não foi assim, Acabe chegou e disse, estou humilhado. Não, Deus é quem fala com Elias, chamando a atenção dele para o fato de Acabe ter se humilhado. Deus me traz um problema. Ou então, eu seria obrigado a falar, será que Deus é ingênuo? Deus não está vendo? Será que Deus amoleceu? Acontece, né? Não acontece com pessoas que têm vários filhos e o do final sempre apanha menos? Pelo menos é o que o mito diz isso, né? Que os últimos vão apanhando menos. Não sei. Será que Deus, ao criar tantas pessoas, agora que foi ficando meio mole no finalzinho assim? Será que foi isso que aconteceu? Por que Deus deveria dar alguma coisa a Acabe, aquele traste de Samaria? O que eu faço com esse final? Leiam bem, mas leiam bem direitinho, porque no verso 29, você percebe que Deus adia o julgamento contra a família de Acabe, mas Deus não cancela o julgamento. E a gente fica irritado só dele adiar. Gente, a gente só está aqui nessa terra porque Deus adiou o julgamento. Ele disse para Adão e Eva, se você pegar esse fruto, você vai morrer. Não era para nós existirmos se Deus não adiasse o julgamento. É uma cena bem parecida. Deus vai destruir toda a casa de Acabe, mas Ele não fará isso naquele momento. E então o que passa a ser aquele momento para Acabe e para todo o povo de Israel? É momento de perceber como Deus é de longo ânimo, cheio de misericórdia e rico em perdoar. O arrependimento de Acabe pode ter sido sincero naquele momento, mas pode não ter sido duradouro. Isso eu não sei, vou deixar para outro sermão. Eu estou louco para ouvir o próximo sermão e ver o que acontece. Aqui parece que foi sério, Deus disse que foi. Agora, se foi temporário, só vou saber no próximo sermão. Não percam. Se você está nos visitando, vai viajar de volta para algum lugar, pega um voo de volta. Mas não perca. O nosso papel não é resmungar sobre um possível arrependimento mesquinho e passageiro de Acabe. Não. A misericórdia de Deus, ao retardar o julgamento, não é um apelo a Acabe e todo o povo para que prossiga no arrependimento mais profundo. Vocês não percebem isso? A chance que está sendo dada, presta atenção. Presta atenção, nós temos um inimigo contra nós aqui. E vocês viram, houve tantas lutas entre reis,
conchavos daqui e dacolá e guerras entre eles. Eles não sabem quem é o inimigo. O inimigo é Deus, porque eles abandonaram a aliança. O verdadeiro inimigo de Acabe, o verdadeiro inimigo de todo pecador é Deus mesmo. Quem acredita em Deus, e hoje quem acredita em Jesus Cristo, seu Filho, tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra Jesus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem é o verdadeiro inimigo daquele que não abraçou Jesus Cristo, quem não o recebeu como seu Salvador, é o próprio Deus. E, na verdade, quem que é Deus como esse? Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, ele ensinou assim: vocês que estavam mortos nos pecados de vocês, nas transgressões, ele deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ele cravou tudo isso na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Há um escrito de dívida que é contra todo ser humano. E isso precisa ser cancelado. Você achava que seus boletos eram o seu maior problema? Se você achava que a sua dívida era o seu maior problema, esta dívida é o seu maior problema. Porque não tem uma coisa boa, você pode morrer antes de pagar os boletos. E não precisa pagar nada. Mas tendo morrido, se você não resolveu este boleto, você verá a punição eterna com Deus. Então isso precisa ser resolvido. Se Deus não tivesse essa longa paciência, há muito nós teríamos sido consumidos. É por isso que o profeta Jeremias escreveu: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Mas para isso tem sempre que pensar quem é o real inimigo do ser humano. Os inimigos de Cristo conseguiram executá-lo, mas não tiveram sucesso em frustrar os planos de Deus. Jesus vence todos os inimigos, incluindo a morte, para que todos os seus seguidores pudéssemos ser libertos pela sua vitória. As perguntas que a incredulidade coloca, como as que eu fiz logo no começo, que nós colocamos para Deus, elas são perguntas difíceis. Deus, por que que uns morrem? Oprimidos, humilhados, e outros não? São perguntas difíceis. Mas o fato que mais difícil mesmo é não querer ouvir o que Deus nos contou que aconteceu. Nós preferimos ouvir a voz do inimigo de Deus e gerenciar essa terra como se Deus não existisse. Nós nos bastamos. Foi isso que a humanidade fez. Bateu no peito e disse: nós nos bastamos. Nossa terra, nossas regras. Nada de Natal, nada de Páscoa, nada de oração, nada de defender a vida, nada de luzes, nada de conversão e novo no coração. E lembrem-se, escolhas trazem consequências. Então, tem hora que eu tenho vontade só de falar assim com incredulidade. Não me vem com esse lenga-lenga de onde está Deus em meio ao sofrimento, isso é muito cansativo. Onde está Deus que deixou o oprimido morrer? Isso é muito... Isso é uma pergunta ignorante. Ignorante por ignorar o que Deus mesmo contou que aconteceu. A maioria da população entrou num tipo de aliança dizendo: não quero Deus se metendo nas minhas escolhas. E aí quando as coisas dão errado, fala assim: Deus... Mas você fala assim, peraí, resolve. Ou você quer dizer, essa minha terra, minhas regras, então assume. A questão é que Deus continua sendo Deus, a despeito das más escolhas, das mazelas que nós fazemos com esse planetinha e conosco mesmo. Mas não dá para se lenga-lenga de eu quero fazer as coisas e quando as coisas dão errado, eu culpo Deus. Está fácil viver assim. Atrevidamente,
A incredulidade continua achando que a igreja é o inimigo, ou que os crentes são os inimigos, ou que o clima é o inimigo, ou que o outro partido é o inimigo. Gente, a raça humana já possui um inimigo. Ele é Deus. Deus está contra nós, desde aquele dia no Éden, quando deixaram de ouvir a sua voz. E ser humano, o casal, teve que ser expulso daquele lugar, porque senão morreria. Por não ouvirem a voz de Deus e fazerem aquilo que Ele disse que não deveriam fazer, deveriam morrer. Isso deveria trazer arrependimento e humilhação, porque essa é a resposta diante do Deus Todo-Poderoso. E é isso que as pessoas têm feito. Ou as pessoas continuam ignorando a voz de Deus, mesmo através dos seus profetas, como hoje nós estamos aqui como discípulos de Jesus. E se for isso, se continuarmos a desprezar a palavra de Deus, a cada catástrofe nós vamos culpá-lo por não ter um plano eficaz contra a injustiça. Igreja Semear, continue a trabalhar nos campos do Senhor Deus. Anunciem reconciliação em Cristo somente. Lutem sim pelas questões sociais, político-econômicas do nosso tempo, mas não se confundam. Não há política que irá redimir, salvar e nos guardar da opressão de uns pelos outros. Não há. Somente o Evangelho de Cristo, o próprio Cristo, nos faz verdadeiramente livres, mesmo que estivéssemos presos ou mortos por algum governante. Livres. Porque Jesus Cristo é aquele que retém a vida. E esta vida é intocada. Não há regime que toque nela. E olha, Deus já fez o que precisava. Ele já executou o seu plano de justiça. Mas precisava que alguém viesse de fora. Porque entre nós não dava para pegar ninguém. Ninguém. Ele precisou vir de fora. Porque nenhum de nós serviria. O Deus Filho então vem a este mundo, encarnado, gente como nós somos, e tomando nosso lugar, ao receber a punição que era nossa, ao receber a condenação daquele que queria nos matar, sendo morto em nosso lugar. Essa foi a solução proposta por Deus. Eu vou fazer de vocês nova humanidade, porque não havia humanidade. Você só sabe o que é ser humano, sabendo quem é Cristo. Ele é a verdadeira humanidade. E Deus o matou. E ele ressuscitou. E agora está formando um povo que, vestidos de Cristo, são a família de Deus, a verdadeira humanidade. Mas, por causa da nossa miopia, quem tem miopia sabe como isso é triste, não é? Vejo vocês, não vejo vocês. Quer ficar distraído? Tira os óculos. Fica aquela cara de, cara, te cumprimentei na rua, você não viu? Não, só um borrão. Nossa miopia mais severa. Resultado da desobediência a Deus. Claro, além da adoção de outros deuses que nosso coração fica fabricando. Aí nós começamos a achar que são casos perdidos essas histórias de Nabote tendo sido morto. Ou os bebês do tempo de Moisés ou de Jesus, e tantos outros que são esmagados injustamente. A gente começa quase a acreditar, junto com a incredulidade, que são casos perdidos. Se nós soubéssemos ou enxergássemos quem é o Deus a quem servimos, nós saberíamos que Ele somente é o Senhor da vida. Quem crê em Cristo, ainda que morto, viverá. Ele vingará os oprimidos, como a Escritura coloca, desde o sangue de Abel, até todos os oprimidos injustamente mortos, até hoje e até Jesus voltar. Ele sabe distinguir isso. Eu não sei nem se alguém me conta a verdade quando pede uma cesta, 1 quilo de café, não sei. Às vezes eu posso comprar alguma coisa que eu pedir, lá de leite, senhor. Aí você vai lá no mercado e fala, lá de leite eu compro. Aí você dá para a pessoa, aí vai lá fora e vende.
Miserável. Nem na pobreza e opressão você consegue lidar bem com isso. Alguém tem que discernir os corações, e Deus sabe. E é por isso que Ele vingará os oprimidos, desde o sangue de Abel, até todos os oprimidos injustamente mortos, até Jesus voltar. Eu fico pensando nessas pessoas que fazem as perguntas difíceis para Deus, gritando contra Ele, e costumam afrontá-lo, porque querem resolver, na verdade, somente a aparência das coisas. Querem apenas sinalizar uma virtude que não possuem, esquecendo que o seu maior inimigo é Deus. Quem acredita em Jesus tem a vida eterna. Quem não acredita, a ira de Deus permanece sobre elas. Isso é o claro e cristalino das Escrituras. Agora, cena conhecida, não é? Como eu já disse, ela vem desde o Éden. Aquele postergar de Deus. Postergar de Deus. Que em lugar de nos irritar, eu falo assim: Deus, bendito seja o teu santo nome. Que o Senhor não é rápido no julgamento, porque senão não sobraria nada de nós. Nada. Embora Deus tenha ameaçado antecipadamente recompensar o pecado com a punição completa, lá no Éden, não entrou em vigor imediatamente, depois que o pecado foi cometido. Para quem gosta de afrontar Deus, fala assim: ué, o Senhor falou que ia matar e não matou? Esse é um jeito de olhar. Outro jeito é falar assim: Deus, obrigado porque agora a gente começou a entender melhor que a tua graça entrou em vigor. Afinal, isso é uma coisa que vocês viram que Adão e Eva viveram muitos anos depois da queda. Eva é até chamada de mãe de todos os seres viventes. Dele surge uma raça humana que foi sustentada e nutrida pela terra. Tudo isso se deveu não à justiça de Deus, mas àquilo que começa a aparecer mais claramente na Escritura, devido à sua graça. A graça de Deus entra em vigor imediatamente após a queda. E como Herman Bavinck, um homem da teologia, deixou claro, foi atribuído um papel de presidência à graça na história. Não às custas, mas em união com a justiça de Deus. Todas as consequências e punições que entraram em vigor após a entrada do pecado, a partir daquele momento apresentam um caráter duplo. Não são apenas as consequências e punições designadas pela justiça de Deus, mas olhando de um outro ângulo, são também todos, sem exceção, meios de graça, designados, provas da paciência e compaixão de Deus. Quando o trovão não vem, quando o teto não cai sobre a sua cabeça, quando você não recebe aquilo que deveria, todas as vezes, é essa demora aqui, a mesma demora com Acabe. Deus não cancelou o juízo sobre Acabe, mas Ele sempre nos dá a oportunidade de um arrependimento sincero, de mudança. Caso contrário, a gente acaba colhendo aquilo que não precisa. Acabe experimentou isso. E hoje eu apresento a vocês quem é o seu real inimigo, ou para aqueles que você vai compartilhar o Evangelho, porque agora você é amigo de Deus. Para aqueles para quem você vai compartilhar o Evangelho, mostre para eles quem é o real inimigo deles. Às vezes eles estão lutando com moinho de vento. E Jesus disse, lembra disso, que nós somos amigos dele se nós fizermos o que ele manda. Não mudou muita coisa, né? As pessoas quebravam a aliança, e não fazer o que Jesus diz também é quebrar a aliança. E quando a gente quebra a aliança, só tem uma pessoa no encalço: Deus. Às vezes é uma pessoa que vai te fazer lembrar disso. Eu chego
e converso com alguém. Falo, rapaz, esse caminho parece estar ruim. A palavra de Deus parece que diz isso. Isso não está muito condizente com aquilo que o Evangelho ensina. Você é só um instrumento, mas o inimigo mesmo é Deus. Rapaz, se você não se emendar, a casa pode cair e ficar bem ruim. Mas aproveita esse tempo, porque Deus ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Vamos aproveitar isso? Se você está pensando em andar fora da aliança, quebrar a aliança, lembra, o nosso grande inimigo, se isso acontecer, é o próprio Deus. Para aquele que não tem Jesus Cristo na sua vida ainda, eu incentivaria você a rapidamente pensar mais sobre o assunto. Na verdade, nem pensar mais, o negócio de pensar já passou. Gente, o jogo de futebol tem 45 minutos no primeiro tempo, 45 no segundo, e prorrogação quando o juiz der, certo? Sabe-se lá quanto tempo ele vai dar. Às vezes, 4, 6 minutos, 8, 12, depende de quanto foi a catimba no jogo. E aí, nós não estamos nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Nós estamos na prorrogação. Então, se eu fosse você, eu levaria bastante a sério isso e falaria, eu preciso me acertar com Deus. E aí, o que Acabe fez foi bem razoável. Um pouco incompleto, mas já bem razoável. Você se humilha diante de Deus e fala, eu preciso do Senhor. E aí agora você abandona os caminhos que você andava pelo seu próprio coração e adota os caminhos que Deus ensina na sua palavra. A presença de um inimigo como Deus devia fazer a gente pensar imediatamente, para que agora ele fosse amigo. E tem um jeito de ser amigo. Se você está em Cristo, você é amigo. Mas Cristo ainda deixou claro, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Então não tem expectativa de que você pode viver o Evangelho do seu próprio jeito. É do jeito dele. E que Deus nos ajude. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Nós somos gratos a Ti, porque nós éramos inimigos e o Senhor estava contra nós. A Tua ira sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor lançou a Tua ira sobre o Teu Filho. Nós não nos alegramos com isso, porque nós não conseguimos nem imaginar o que é a ira que deveria ser destinada a todas as pessoas, ser lançada num só homem, no Deus homem, Jesus Cristo. É muito difícil mensurar isto. Mas a tua justiça foi feita ao condená-lo à morte de cruz, em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estabeleceu esta justiça, e esta é a justiça que o Senhor deseja que nós recebamos, com ação de graças, de que Ele morreu em nosso lugar, de que Ele ressuscitou, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado porque nós de inimigos passamos a ser amigos e peregrinos, de exilados a peregrinos, de inimigos a amigos. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai. E obrigado por esse tempo ainda é tempo de cálice de oportunidade. O Teu cálice de ira ainda não foi derramado. E nós estamos entendendo que neste tempo ainda é tempo de oportunidade. Ajuda, Senhor, aqueles que ainda não confessaram o nome do Teu Filho, a fazerem com diligência. E ajuda-nos, Senhor, a todos que já fizemos a boa confissão, a anunciarmos a outros onde está o verdadeiro inimigo deles e a nos mantermos, por causa de Cristo, nesta amizade. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém.